Bom, então vamos resolver aqui as primeiras questões. Vou começar com duas questões objetivas aqui. O que nós temos aqui? Uma tabela com alguns compostos, ácido acético, água adulterada ou óxido de deutério, água, etanol e tetracloreto de carbono. Você tem a temperatura, 80 graus e 100 graus aqui, e as respectivas pressões de vapor nessas duas temperaturas. Então, no intervalo de temperatura de 80 a 100 graus, a substância menos volátil é aquela com as menores pressões de vapor, ou seja, nesse caso é o ácido acético. Na temperatura de 80 graus e a pressão de 700 milímetros de mercúrio, a pressão atmosférica de 700 milímetros de mercúrio, quais dessas substâncias estão totalmente vaporizadas? Bom, aquelas mais voláteis, que têm uma pressão de vapor a 80 graus inferior a 700 milímetros de mercúrio. Inferior não, superior a 700 milímetros de mercúrio. Então, 80 graus, quem? Etanol e, já que a ebulição vai acontecer quando a pressão se iguala à pressão, a pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica. Se a pressão de vapor é superior à pressão atmosférica, então o negócio já evaporou faz horas. Então no caso 80 graus aí, etanol e tetracloreto. Onde é que está aqui? Qual é a alternativa? Tetracloreto de carbono e etanol. Eu adiantei aqui duas questões de continhas, né, porque uma delas é baseada nessa nossa tabela aqui. Então vamos lá. Com os dados da primeira tabela dessa prova, calcule a temperatura de ebulição do ácido acético. Então, a gente tem a pressão de vapor do ácido acético em duas temperaturas. Então a gente pode calcular o ΔH de vaporização, que vai ser importante para calcular a temperatura de ebulição. Então eu vou ligar aqui minha calculadora. Deixa eu puxar para cá a calculadora. Deixa eu mudar aqui o separador decimal. Então vamos lá. Ácido acético. Você tem duas temperaturas, 80 graus Celsius e 100 graus Celsius. Digamos que 80 graus Celsius seja a temperatura inicial, 80 graus Celsius, quanto que é em termos de em Kelvin? Então 80 mais 273,15, isso, aqui deu 353,15. 353,15 Kelvin, e nessa temperatura a pressão de vapor do ácido acético é 417 torr, ou milímetro de mercúrio. Cadê? Estou olhando aqui, 417. Aqui a temperatura 2 é 100 graus Celsius, ou seja, 373,15 Kelvin. A pressão de vapor 2 fica, deixe-me ver aqui, na verdade eu copiei errado aqui as pressões de vapor, a 80 graus Celsius a pressão de vapor é 202, na verdade, e a 100 graus Celsius é 417. Então ele quer calcular a temperatura de ebulição do ácido acético, ou seja, quando a temperatura na qual a pressão de vapor do ácido acético se iguala a 760 milímetros de mercúrio. Mas para isso eu vou precisar do ΔH, então nós vamos isolar aqui o ΔH. Para isolar o ΔH, deixa eu ver, vou pôr aqui o ΔH, vou ter que calcular o ΔH padrão de vaporização. Assim, então esse menos R eu vou passar multiplicando lá, então menos R ln de P2 sobre P1, e isso aqui eu vou passar dividindo, né? Então dividido por 1 sobre T2 menos 1
sobre T1. Então vou substituir as coisas aqui. Então ΔH, padrão de vaporização aqui, fica. O R tem 100 joule por Kelvin por mol, né? Então menos 8,314 joule por Kelvin por mol vezes Ln de a pressão 2, 417 sobre pressão 202, tudo isso sobre 1 sobre T2, T2 é 373,15 Kelvin menos 1 sobre 353,15 Kelvin. Então agora a gente joga na calculadora e vai ter o resultado, né? Vamos pegar a calculadora. Então vou começar pelo logaritmo aqui. Ó, eu tenho assim, ó, Ln de, abro parêntese, 417 dividido por 202, fecho parêntese, igual. E aí, isto eu multiplico pelo menos 8,314, igual. Aí eu divido por, abro parêntese, 1 dividido pelo 373,15, isso, né? Menos 1 dividido por 353,15. Você acredita tudo certo? Fecho parêntese, igual. 39.705,62. 39.705,62. 705,62 joule por mol. Esse Kelvin aqui, quando vai subir aqui, vai cortar com Kelvin menos 1, né? Então esse é o ΔH de vaporização. E agora, para realmente calcular o que precisamos, a gente quer calcular uma temperatura. Então vamos dizer que, deixa eu pensar aqui, vamos dizer que P1 seja, por exemplo, esse 100 graus Celsius, né? Nessa temperatura de 100 graus Celsius, 417, aqui nessa segunda conta, T1 igual 373,15, o ácido acético vai ferver quando a pressão de vapor se igualar a 760 torr, e aí vai ser a temperatura T2 que a gente não sabe. Então a gente vai substituir tudo isto nesta equação. É mais fácil do que parece. Então eu vou mudar de cor aqui. Vou pôr aqui, ó, Ln de 760. Como é que eu poderia fazer para ficar mais rápido aqui a coisa? Deixa eu ver aqui, ó. Fazer o seguinte, ó. Vou modificar ligeiramente essa expressão aqui, ó. Poderia colocar assim, ó. Deixa eu ver. 1 sobre T2 menos 1 sobre T1 igual. Deixa eu ver. Menos R, Ln de P2 sobre P1 sobre o ΔH. Então ΔH padrão de vaporização. Então vamos substituir aqui. Então você tem assim, ó, 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. Qual que é o T1? Menos 1 sobre 373,15 igual. Menos o R, que é 8,314. Vou omitir as unidades aqui, tá? Ln de P2, 760. P1, 417. Fecho. Divido por, deixa eu melhorar aqui a letrinha. Divido por ΔH de vaporização, 39.705,62. Então eu já vou pôr direto. Então o que
E depois a gente vai... Bom, vamos lá, vamos fazer o seguinte. O delta H, aliás, já tem aqui na memória de último resultado, tá vendo aqui, ó? Tá vendo aqui? Mas eu vou apagar. ln de, abro parêntese, 760 dividido por 417. Fecho parêntese, igual, vezes menos 8,314, igual e aí eu divido por 39.705,62. Então você vai ter assim, ó, 1 sobre T2 igual esse número. Eu já vou jogar esse menos 1 sobre 273 para o outro lado, tá? Então, menos 1, aqui a questão é arredondamento, é meio complicado. Dá a diferença, viu? Menos 1,2568 menos 1,2568 vezes 10. Temperatura a menos 4. Kelvin é menos 1. A unidade, se eu fizer a unidade dimensional, vai dar Kelvin menos 1. Mais 1 sobre 373,15 Kelvin. Então aqui eu vou ter 1 sobre T2, fica. Então aqui é mais 1 dividido por 373,15. Isso, 373,15. Então aqui deu 2,554 vezes 10 a menos 3. 2,554 vezes 10 a menos 3, Kelvin menos 1. E aí eu pego aqui o T2, vai ficar então o inverso disso aqui, né? 1 sobre esse número. Aqui eu estou pondo arredondado, mas eu vou calcular com o valor exato na calculadora. 2,554 vezes 10 a menos 3, Kelvin menos 1. Então isso aqui vai dar alguma coisa em Kelvin. Então é o inverso disso aqui, né? Então 1 dividido por isso aí, que estava na tela calculadora, então está na memória de último resultado, eu clico no Once, Answer. Então isso aqui dá 391,51. 391,51 Kelvin. Então aqui eu vou fazer o seguinte, menos 273,15 para ter a temperatura em graus Celsius. Então deu 118,4 aproximadamente. 118,4 graus Celsius a temperatura de ebulição do ácido acético. Será que esse valor mesmo? Será que bate? Eu vou perguntar para o oráculo da internet. Então vamos lá. Cadê aqui? Temperatura de ebulição do ácido acético. Então vamos ver o que o oráculo vai nos responder. Está um pouco lento hoje. Está consultando os espíritos. 117,9, aqui deu 118, com os nossos dados aí tá bastante bom, né? Vamos às próximas questões aqui. Aqui temos uma questão de diagrama de fase de substância pura. Isso aqui está sendo um diagrama do CO2, né? Então vamos lá. O diagrama esboçado abaixo mostra os estados físicos do CO2 em diferentes pressões e temperaturas. As curvas são formadas por pontos em que coexistem dois ou mais estados. O método de produção do gelo seco envolve compressão isotérmica do CO2 inicialmente em uma atmosfera e 25 graus até passar para o estado líquido. Então, 25 graus em uma atmosfera é mais ou menos esse ponto aqui. Você comprime isotermicamente, ou seja, na temperatura de 25 graus, até ele passar pelo líquido. Aqui ele passou pelo líquido, começa a formar líquido. Depois a rápida descompressão até uma atmosfera, processo no qual ocorre abaixamento de temperatura e aparecimento do CO2 sólido. Então, na descompressão, que equivale a
a expansão, o material CO2 vai resfriar e vai resfriar suficientemente para que apareça o sólido. E o sólido começa a aparecer aqui. A pressão mínima para que o CO2 deve ser submetido para começar a liquefação é aqui, ó, 67. E em 2, a temperatura para atingir, para você obter, cadê aqui? Deixa eu só ver aqui. Y é a temperatura para você atingir a fase sólida, a temperatura seria esse menos 78. Então, 67 e menos 78. Então, você comprime isotermicamente e depois rapidamente expande o gás, a temperatura cai e aqui começa a formar um sólido. Então, D. Considere o diagrama de fase de uma substância pura. O ponto triplo, está aqui o ponto triplo, onde 3 fases estão em equilíbrio. É o ponto em que a substância apresenta maior pressão de vapor? Não. Corresponde à condição em que sólido, líquido e vapor coexistem em equilíbrio? Sim. Vamos à próxima. Aqui o que temos é pressão de vapor da água em função da temperatura. É o gráfico aqui, estão vendo o gráficozinho? Um líquido num frasco aberto entra em ebulição a partir do momento em que sua pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica. Então, consequentemente, considerando que a pressão atmosférica ao nível do mar é maior do que, por exemplo, em Itabaiana, que fica em cima da serra, aqui em Aracaju, o líquido vai ferver numa temperatura mais alta do que em Itabaiana. Então, assinale a opção correta considerando os dados de altitude para as seguintes cidades. Então, Natal, ao nível do mar, Campos do Jordão, 1.600 metros, Pico da Neblina, 3.000 metros. A temperatura de ebulição será maior em Campos do Jordão? Não, será maior em Natal. Menor em Natal? Não. Menor será no Pico da Neblina, que a altitude é menor. Vamos ver se tem mais questões aqui. Outra questãozinha bem simples aí de estado físico, etc. Então, o que nós temos aqui? Estanho, flúor e césio, temperatura de fusão. Então, abaixo da temperatura de fusão, você tem um sólido. Entre a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição, você tem um líquido. Da temperatura de ebulição em diante, você tem um gás. Então, o conhecimento das propriedades físico-químicas das substâncias é muito útil para avaliar condições adequadas para sua armazenagem e transporte. Considere os dados das seguintes substâncias. É correto afirmar que em um ambiente a 35 graus sob pressão atmosférica, as substâncias 1, 2 e 3 apresentam. Então, a 35 graus, que é uma temperatura superior a 28 graus e menor que 678. O césio vai estar líquido, a 35 graus é superior a essas duas temperaturas aqui, então o flúor vai estar gasoso, o estanho vai estar sólido. Então, vamos lá. Então, sólido, gasoso e líquido? Sólido, gasoso e líquido. Muito simples. Essas questões simples aí que eu fico até com vergonha. No diagrama de fase da água, representado abaixo, ou melhor, o diagrama de fases da água representado abaixo permite avaliar o estado físico de uma amostra de água em função da pressão e da temperatura às quais está submetida. No diagrama de fase da água, a linha de equilíbrio entre as fases sólida e líquida, é essa aqui, ó. Sólida e líquida, essa linha do equilíbrio sólido-líquido. Apresenta uma inclinação negativa, indicando que o aumento da pressão pode favorecer a fusão do gelo. Exatamente. Aumentando a pressão sobre o gelo, ele passa a fundir em temperaturas inferiores a 0 graus Celsius. Esse comportamento ocorre porque, diferentemente da maioria das substâncias, a água líquida possui densidade menor. Não, a água líquida possui densidade maior. Aqui está errado. O diagrama de fase da água permite determinar quais fases são termodinamicamente estáveis em função da temperatura e da pressão? Sim.
Então, 1 e 3, alternativas 1 e 3, né, estão corretas. Mais outra questão besta aqui, né? Eu tenho que parar de pôr essas questões bestas, senão o pessoal só vai tirar 10. Pode ter certeza que nessa próxima prova de vocês vai ter menos questão besta, então se preparem bem. Podemos determinar o estado físico de uma substância observando a temperatura de fusão e ebulição. Então, abaixo da temperatura de fusão você tem sólido. Entre temperatura de fusão e ebulição você tem líquido, acima da temperatura de ebulição você tem gás. Então vejamos. É possível determinar se uma substância é sólida apenas seu ponto de ebulição? Não, depende do ponto de fusão também. O alumínio é sólido nas condições ambientes, pois apresenta baixo ponto de fusão? Não, o alumínio é sólido, mas ele apresenta um ponto de fusão alto. O mel é líquido, né? O mel tem um ponto de fusão baixo, né? Bom, a 70 graus o metanol é líquido? O metanol ele ferve a 64. A 70 graus o metanol está gasoso. A amônia apresenta alto ponto de fusão e ebulição? Não, a amônia ferve em temperaturas negativas, é baixo. A 25 graus o oxigênio é gasoso? Nossa, não precisa dessa tabela para a gente colocar a alternativa correta, né? Bom, agora deixa eu procurar uma questão aqui de fazer continha.